Olá pessoal, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao canal Cinemar, um canal onde eu falo de cinema. E hoje eu vou comentar mais um filme concorrente ao Oscar, né? Eu tô nessa função de comentar os filmes concorrentes ao Oscar. Dessa vez eu vou comentar o filme Hamlet, A Vida Antes de Hamlet. Antes de comentar o filme, eu queria pedir até uma permissão para quem estiver assistindo esse vídeo, porque eu queria falar um pouco sobre a minha, vamos dizer assim, metodologia de ver os filmes. Antes de ver os filmes, eu procuro não ler nenhuma sinopse, nem nada disso. E eu assisto os filmes com muita atenção, anotando cada um dos detalhes, para que eu possa saber quem é o personagem, para que eu possa anotar os nomes dos personagens e que eu possa, né, nessas anotações que eu faço, colocar as minhas impressões do filme. Mas por que eu estou dizendo isso? Estou dizendo isso porque eu realmente procuro trazer aqui para vocês, quando faço os vídeos, as minhas impressões dos filmes sem nenhum tipo de outro comentário. E aí, né, de certa forma me expondo nesse sentido. E um dos motivos para estar dizendo isso, e aí já entrando em Hamlet em si, é que uma das minhas formas de conseguir entender os personagens e captar a essência de cada um deles, exatamente vem da ideia, né, de entender, saber seus nomes. Uma coisa que me chama muita curiosidade em Hamlet, né, por exemplo, você tem aí a Agnes, que talvez seja que eu acho que é a grande protagonista desse filme, mas você tem a figura do William Shakespeare, o professor. Uma das coisas que me chamou muita atenção, e eu posso até estar errado nesse sentido, porque eu posso ter deixado algum detalhe escapar, é que o nome de William Shakespeare, ele demora muito a ser citado no filme. Apenas no final do filme é que será feita a menção direta a William Shakespeare. E até esse momento, o público não sabe direito de quem se trata, apesar de que, por exemplo, se você ler a sinopse antes, provavelmente você já vai saber que é um filme que fala sobre William Shakespeare, né? No momento anterior em, né, em que ele escreveu Hamlet, é, e aí tem a questão de ser uma história real ou uma história não real. Enfim, eu acho que isso é o menos importante. Eu acho que o interessante, esse recurso que o filme usa de menção do nome de William Shakespeare apenas em um momento específico, já quase em seu final. Até então, né, pelo que eu entendo, é um professor, né? É um professor que se apaixona por uma mulher extremamente interessante, mas também extremamente julgada na localidade em que ela se encontra, que é a Agnes, né? O filme inicia já com a Agnes na floresta e mostra esse elemento simbiótico da Agnes com a floresta. A Agnes é uma personagem muito interessante. Logo no início do filme, o professor, né, como o filme mesmo caracteriza, já se apaixona por ela, e então eles começam a viver esse romance. Um romance que é muito interessante, porque são duas pessoas que no local onde eles vivem, o local é uma zona mais afastada dos grandes centros da Inglaterra, principalmente de Londres, um local onde os homens talvez sejam medidos pelo trabalho que eles fazem. Inclusive, o professor William, ele é muito julgado pela família dele, né? Porque ele é uma pessoa que abdicou de viver uma vida comum naquela localidade para viver uma vida, né, de estudos, de conhecimento. Ele era professor de latim, mas era uma pessoa que muito ligada às artes, né? Por diversos momentos do filme aparecem ali o professor escrevendo suas peças, né? Inclusive depois que ele se casa com a Agnes, ele vai para Londres e começa, né, a carreira dele como dramaturgo e trabalhando no teatro. Mas apesar do filme falar sobre Shakespeare, o filme não vejo que Shakespeare seja o grande
protagonista desse filme, porque na verdade o grande protagonista eu considero a Agnes, né? E pensando na Agnes como uma mulher forte, uma mulher que vivia fora dos padrões daquele local onde ela escolhe, quer dizer, onde ela nasceu, né? E inclusive era julgada como bruxa por conta disso. O que é muito interessante, né? Porque a história prova que mulheres que decidem viver fora dos padrões de uma realidade, de uma normalidade, são chamadas de bruxas. Então isso é muito significativo, né? Ainda mais naquela época. Mas isso não é diferente hoje, né? Uma mulher que ela decide afrontar os padrões, que decide, né, ter uma personalidade feminina, que não, mas feminina que eu digo, não é feminino no sentido desses padrões de questões ligadas à beleza, não, mas uma atitude feminina no sentido da coragem da mulher, da força e de tudo que representa o feminino, né? Nesse sentido de coragem mesmo, né? E a Agnes ela representa isso. Uma mulher que foi criada também por uma mãe que era muito julgada naquela mesma sociedade e que tinha grandes conhecimentos de plantas, né? E passou isso para Agnes. Então a Agnes é uma personagem muito interessante, né? Porque a Agnes ela escolhe viver fora desses padrões, ela banca isso e ela encontra no William também essa pessoa, né? Diferente daquele local, porque realmente eram duas pessoas que eles, sendo diferentes dos padrões locais, acabaram se encontrando, né? Em um amor muito bonito que gerou os três filhos, e inclusive um desses filhos é Hamnet, né? Hamnet, que leva o nome do filme, e que eu fiquei pensando, quem é Hamnet? Quem é Hamnet durante boa parte do filme, até que a gente entende, né, que Hamnet é um dos filhos do casal William Shakespeare e Agnes. Agnes, ela vive confrontada com uma espécie de previsão do futuro, né, em que um dos filhos dela, né, acabaria morrendo e ela vive atormentada com essa previsão. Por diversos momentos do filme a gente acha que um dos filhos morreram, mas depois a gente acaba vendo que realmente. E aí é um spoiler mesmo, tá? Que quem acaba falecendo é o Hamnet, né? E aí no início do filme a gente já vê que Hamnet e Hamlet são a mesma pessoa, mas Hamlet marca né, um início quando Hamnet chega à sua morte. Depois a gente vai entender essa afirmação. Eu acho que Hamlet é um filme muito carregado de significados artísticos, né? E até por isso eu tô falando desse filme no sentido, eu não tô falando de nada técnico nem nada disso, mas é porque eu acho que Hamlet pega num ponto muito importante do humano, que é a emoção, né? Eu me emocionei muito quando assisti Hamlet, muito mesmo, sabe? E eu acho que muito disso vem do lugar do amar artístico, né? Do amar a arte e ver, né? Como como foi dado sentido àquele acontecimento, né? Que quem assistiu o filme vai entender o que eu tô falando, mas aquele acontecimento, como fazer sentido, como dar sentido àquele acontecimento de uma forma que ele se torne mágico e tão bonito, né? E é isso que faz William Shakespeare, né? Sendo uma história real ou sendo uma história não real, eu não vou entrar nesse mérito, mas de acordo com o que o filme se propõe, né? Que Shakespeare transformou esse sentimento de tristeza em algo bonito. E é algo que a arte tem capacidade de fazer. E eu acho que aí está o grande mérito de Hamlet. Tudo bem que quando você pensa em premiações como Oscar, você também está pensando em questões técnicas do cinema. Mas eu acredito que o elemento emoção conta muito. Então Hamlet, desculpa, eu acho que é o filme que talvez nesse sentido é o filme até agora que mais causou esse elemento emoção, né? Entre os filmes que eu assisti. Isso torna Hamlet um filme muito interessante de ser assistido.
mas eu não posso deixar de fazer esse vídeo tocando nesse elemento emoção, né? Eu acho que a arte e que o cinema tem muito disso. Então, bom, é isso que eu queria falar. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem ligados que eu falarei sobre os outros filmes, né, do Oscar nessa página. Muito obrigado.